Então tá, o artigo que a gente vai, eu vou me limitar ao artigo, né? Então o artigo fala sobre espiritualidade na prática clínica, né? O que o clínico deve saber do Lucchesi. E ele traz dois temas principais no artigo. Primeiro, ele fala um pouco sobre esse curso histórico aí da prática da espiritualidade, da religiosidade, né? E um segundo momento, ele fala sobre os conceitos básicos que o clínico deve saber para o uso da espiritualidade na prática clínica. Aí ele resgata do livro do Coyne, que falava sobre o porquê, o quando, como, e os fatores que são fatores positivos na prática da espiritualidade, e aquilo que pode ser um fator negativo. Então, a respeito do resumo histórico, eu vou passar rapidamente, porque isso aí é um tema bem largo, né, bem longo, né? Mas falando que, né, o artigo traz que essa relação da espiritualidade numa prática de saúde começou lá com os egípcios, há 2000 anos antes de Cristo, né, que é onde eles exorcizavam em nome de um deus os espíritos malignos, né, para a cura das pessoas. Depois com os gregos, aí, principalmente com Aristóteles, né, discutiam, né, a origem da alma, reencarnação, ou até com Tales de Mileto, que também foi dos antigos que falavam que discutiam da onde que vinham, né, o espírito. E talvez foi uma das primeiras pessoas que acabaram usando a espiritualidade como uma forma de ciência, né? E aí teve a ruptura ou a cisão entre a religião e a ciência, veio lá com o Renascimento, né? Na questão lá no século XV, que só foi retomado no século XX, né, com uma publicação de um médico que é do Hospital John Hopkins, que falava sobre a fé e a cura, né? Dali por diante, nós tivemos, principalmente nos anos de 1960, 1970, que começou a aparecer mais artigos de espiritualidade e religiosidade, fazendo relação com a saúde. E aí explodiu mesmo a partir de 2000, que aumentou quase 1000% os artigos, a presença, né, desse tema de espiritualidade e religiosidade nos artigos científicos. Mas, de uma maneira geral, ele foca bastante nesses conceitos que trazem, né, como é que a gente atua na espiritualidade, na prática clínica, e uma das principais, uma parte inicial que ele fala sobre o clínico, ele traz que se nós não temos, né, a nossa religião, mas muito provavelmente o nosso paciente vai ter, porque em torno de 90%, 88%, vamos dizer assim, do povo brasileiro, ele tem uma religião, ele tem a sua crença, né? E aí eu já vou trazer, tem um artigo científico da Universidade de Ohio, que fala que a maioria foi estudado 100 mil pacientes quando eles saíam de uma consulta num hospital universitário. E desses, 83% desses pacientes, dos 100 mil estudados desse universo, eles traziam o desejo que o médico, gostaria muito que o médico tocasse nesse assunto, ou conversasse com esse assunto durante a prática clínica, né? A maioria dos pacientes, então, eles gostariam realmente que o médico pudesse fazer uma abordagem da religião dele ou da espiritualidade dele durante um momento, né, de relacionamento durante as consultas clínicas. Que é a crença dos pacientes, né, ele fala no artigo lá, que de alguma maneira pode afetar nas decisões médicas, né? Aí pensando nas diversas religiões e alguns dogmas que tem as religiões, a gente talvez pudesse encontrar situações diferentes ou condutas diferentes para que a gente possa conduzir o tratamento do paciente. Eu vou lembrar um pouco da testemunha de Jeová, que isso acaba ilustrando bastante essas situações que tinham lá as questões sobre vacina, sobre transplantes de órgãos, sobre os hemoderivados, né? E até um pouco por causa disso, né, que se desenvolveu a medicina
para procurar uma tecnologia que pudesse ser substitutiva, né? Se não tivesse, né, essa mobilização dessa religião, certamente a gente não avançaria tanto na ciência, né, da tecnologia para encontrar alternativas para esse grupo, né, para esse grupo religioso. E aí traz também que o porquê, porque é reconhecidamente, né, nos estudos, que a religião e a espiritualidade do paciente, ele interfere, né, direta ou indiretamente em algumas situações, né, aí dessas, das questões dos transtornos mentais, aí quando a gente vai falar de depressão, de dependência química, de comportamento suicida, né, nas doenças cardiovasculares, na hipertensão arterial, pelo estímulo do sistema nervoso autônomo simpático, né, pelo eixo neuroendócrino, hipotálamo, hipófise, adrenal, e aí na suprarrenal, lembrando que o quanto que ela afeta o sistema imunológico, ele traz falando sobre cortisol, nível de cortisol, sobre a prática, intensidade de prática religiosa, envolvendo PCR, proteína C reativa, envolvendo DMT, dimetiltriptofano. Então, várias situações que afetam nossa parte endócrina e a nossa parte imunológica, relacionado a maior ou a menor, desculpe, maior ou menor espiritualidade do paciente. Hoje eu dei muita aula. Então, e o tempo de internamento? O tempo de internamento... Estou sem voz. Perdi minha voz, tá? E o tempo de internamento do paciente. Então, pacientes que muitas vezes são internados, né, numa condição de comorbidades do mesmo motivo, acabam, de acordo com a intensidade que eles lidam com a sua espiritualidade e religiosidade, tendo maior ou menor tempo de internamento. Isso foi medido ou foi mensurado, pacientes com hipertensão arterial ou descompensada, doença cardíacas, né, ou diabetes mellitus descompensada. Então, isso tudo influencia, direta ou indiretamente, né, a espiritualidade e a religiosidade do paciente, e a intensidade, o grau de importância que ele dá, né, durante essa prática para essas variáveis aí relacionadas à saúde. Ele traz lá também quando abordar, né? Então, e deve ser levado em consideração, né? O local que você se encontra. Eu estou num local que possa eu ter uma privacidade, ou eu posso deixar o meu paciente confortável para a gente poder tocar nesse assunto, né? Então, eu estou lá, por exemplo, num pronto-socorro, ou estou num lugar que tem uma enfermaria que tem vários leitos, que às vezes o paciente não se sente muito confortável de falar da espiritualidade ou da religiosidade dele naquele local, né? Aí, que nem o Maurício já trouxe, né, um motivo da consulta, né? Então, eu não vou... o motivo, eu tenho uma perspectiva de relacionamento mais prolongado com esse paciente, né? Ou ele está indo para uma questão mais pontual, ou ele está indo por um motivo lá, o paciente está lá no pronto-socorro fazendo uma consulta pontual no pronto-socorro, e eu não vou conseguir mais acompanhar esse paciente, né? E as condições gerais do paciente. Aí é naquele paciente que ele tem que ter condições que a patologia permita que ele possa ter esse diálogo com o paciente, né? Então, como é que está as condições de nível de consciência do paciente, ou as condições que a doença está trazendo ali naquele momento. Quando existe, então, uma previsão de um relacionamento mais prolongado, principalmente em condições de doenças crônicas, as doenças degenerativas, né, que esse paciente vai visitar por muito tempo ainda no consultório, né? Um diagnóstico de uma neoplasia, que a gente vai acompanhar esse paciente por mais tempo, ou quando ele vai passar por uma cirurgia, que ainda o resultado, né, ainda está muito incerto, né, ele tem muita insegurança com
um temor muito grande pelo resultado que ele possa ter de uma biópsia ou de um procedimento cirúrgico que ele está passando, né? Quando o nosso paciente está passando por uma mudança em algum fator psicossocial que está envolvendo aquele atendimento, né? Então, um divórcio difícil, uma separação complicada, alguma sensação de perda ou de luto que ele está passando, e isso pode... quando ele sofre um acidente, que ele tem algumas situações de amputação de membro, de cicatrizes permanentes em área de exposição, né, de face. Então, essas situações tanto fazem com que nos ajudem na abordagem da religião e da espiritualidade, como também na frequência de quando ter que refazer essa abordagem. Então, quando é que a gente vai refazer essa? Justamente quando alguma circunstância ali mudou, ou no tratamento, no curso do tratamento do paciente, ou na percepção das questões comportamentais que ele tem com a vida de relação que ele está tendo, né? Então, quando ele está passando por algum desses fatores psicossociais que ele não tinha no passado, e ao longo do nosso tratamento, essas situações, de alguma maneira, mudou, né? Bem, como fazer, né? Então, o como... Nós temos diversas ferramentas hoje, ou vamos dizer assim, instrumentos, algumas vezes mais voltadas, que nem o Maurício trouxe, voltadas para o diálogo, para a anamnese, e alguns instrumentos mostrando mais aquela psicometria mesmo de mensuração da espiritualidade, da religiosidade, que a gente acaba trazendo um pouco mais, esses formulários, um pouco mais para a pesquisa científica, né? Não, nada impede que a gente possa colocar um formulário de psicometria da espiritualidade, da religiosidade, como parte de uma pré-anamnese, né? Eu, por exemplo, eu sou médico do trabalho, a gente tem lá, quando vai fazer um admissional, um periódico, principalmente no periódico, né? No retorno ao trabalho, quando tem um afastamento mais prolongado, previdenciário, eu tenho lá uma série de perguntas para entender a aptidão para ele esse retorno, e algumas delas são a respeito da espiritualidade do paciente, que complementa a minha anamnese, que quando eu estou conversando com ele lá dentro do consultório, né? Mas aí o que é o importante do como fazer, além de ter essas questões, principalmente nas questões de anamnese, os instrumentos que a gente traz para nosso diálogo, né, de saúde, ela pode ser estruturada, ela pode ser semi-estruturada, ou depois de algum tempo a gente acaba misturando um pouco e fazendo de uma forma mais livre, né? Não só na identificação do paciente, mas também como nas condições de hábitos de vida, ali naquela parte da semiologia, onde a gente tem mais liberdade de perguntar para o paciente algumas situações e explorar e desenvolver esse tipo de assunto com o paciente no momento da consulta, né? Olha, a noção ali ficou bonita, hein? Mas tudo bem. Ter uma noção da intensidade da prática religiosa, então eu tenho que tentar identificar qual que é a prática, se ele tem uma prática religiosa, se ele tem uma religião, ou a forma que ele lida com a espiritualidade, e qual que é essa intensidade dessa prática religiosa que ele desenvolve na rotina de vida dele, né? Entender qual que é a importância dessa espiritualidade que exerce sobre a vida do paciente e dos seus familiares. Isso é uma parte importante, porque muitas vezes o paciente tem uma religião e os parentes, os entes, o pai, a mãe, não pratica mesmo o credo que o paciente tem. E isso acaba virando uma situação de conflito, né? E identificar, então, essas necessidades, quais são as necessidades religiosas ou espirituais que tem o nosso paciente, né? Então, ele tem essa prática de orar, ele tem essa prática de poder ter um símbolo para ele, acender uma vela, rezar um terço, né? Quais são as necessidades religiosas que ele vai ter ao longo da convalescência dele, né?
E sempre como uma regra geral, se a gente vai fazer uma anamnese não estruturada, né, ter perguntas que são perguntas curtas, perguntas breves, né, de uma linguagem que seja uma linguagem simples, né, sempre fácil da gente poder também ter uma organização nessas perguntas, que dê uma fluência, para que a gente possa tirar alguma informação que a gente vai precisar usar ao longo da passagem do paciente, da passagem da doença, né. Então, sempre procurar aquele momento, né? Sempre ter um muito bom senso naquele momento, que é um momento mais fácil de a gente poder manter esse diálogo, né? Focado sempre na crença do paciente, né? Então, nunca focado na gente ou na conversa, ou no que a gente acredita, né? Então, que o profissional de saúde acredita. Isso é uma situação interessante, porque às vezes a gente fala, se entusiasma um pouco com o tema, principalmente que a gente que gosta desse tipo de abordagem, e a gente inibe, muitas vezes, do paciente poder também se manifestar, às vezes, uma situação que é inversa do que a gente acredita. Por exemplo, se a gente se empolga um pouco na conversa, e ele vai ficar tímido de falar que ele não acredita em Deus, né? Então ele vai acabar alterando o teu relacionamento ali no momento da anamnese, né? E deve atender, realmente, ter uma conduta para a restauração da saúde do paciente, né? Então, de ter um acolhimento suportivo, esse tipo de informação. As limitações, né? Então, as limitações realmente a gente perguntar por perguntar, né? Então, eu não acredito, eu não acho que aquilo é importante, né? E eu não acredito que aquilo que ele vai me trazer de informação vai ajudar ele, né? Então, não sentir aquilo que você está tentando buscar, que você está que você está postulando. Não conhecer a religião do paciente. Então, aí fica um pouco também difícil quando o paciente, se o paciente é católico e a gente entender dos credos, tá, é um pouco mais fácil, porque nós estamos mais acostumados com as religiões que são mais prevalentes. Mas se o paciente diz que ele é Hare Krishna, ou se ele é Rastafari, que é uma religião, fica muito difícil de entender quais são as práticas religiosas se a gente não entende nada daquela religião. Então, ter algum conhecimento, principalmente nas religiões que são mais prevalentes no nosso país, né? Não, quando a gente não respeita a convicção religiosa do paciente, né? Quando a gente não escolhe, né? Às vezes acaba sendo infeliz num momento que é um momento mais adequado, né? Ou uma condição mais correta para aqueles tipos de perguntas que a gente vai fazer com o paciente, né? Ou não está num ambiente propício para abordar esse assunto, né? E lembrar, sempre que isso já foi mencionado também, que a espiritualidade, a religiosidade, a gente desenvolve o que tem no paciente e a gente nunca receita isso, né? Então, resultados positivos, né, da inclusão da espiritualidade na prática clínica, né, então, que ela melhora realmente a relação entre o profissional e o paciente, quando bem dimensionado, quando bem aplicado, né, aumenta a adesão do paciente no tratamento, proporciona mais resiliência ao paciente para situações, né, que ele vai ter que aceitar, né, então, que ele vai ter, até ele passar por todos os processos de aceitação, quando chegar ali, quando a gente consegue trazer a espiritualidade como uma forma de acolhimento, essa aceitação ao tratamento, principalmente quando as situações são mais adversas e vão interferir na qualidade de vida dele, a gente aumenta, dá uma ferramenta para que ele possa se apoiar, né? Estimula o autoconhecimento e a racionalização, né, do comportamento de transformação que ele está passando, ajuda no fortalecimento de hábitos saudáveis, que provavelmente nas mudanças de hábitos, que às vezes que algumas situações de doenças vão exigir, né? E por último, quando a gente faz esse tipo de abordagem, né, o paciente ele não é o único a se beneficiar
dessa relação, né, entre a espiritualidade. Nós, como profissionais, nós também, né, crescemos, né, quando a gente desenvolve alguns assuntos com nossos pacientes, e entender essa espiritualidade do nosso paciente é uma delas, né. Bom, eu não posso deixar de dizer, porque eu acho, que nem eu falei lá, existe uma questão da espiritualidade que é interna e a gente tem que assumir alguns protagonismos de mudanças, e quando a gente vai entendendo as diversas relações que os nossos pacientes, que os nossos próximos têm, nos ajuda a crescer também nesse tema, e proporcionar as nossas transformações. Mas mais do que isso, né, espiritualidade é também não deixar, né, que nem a Madre Teresa de Calcutá falava lá, que não deixar que ninguém saia da nossa presença, né, sem se sentir melhor. Então aqui eu finalizo a minha apresentação, e o que traz, pelo menos o que traz o artigo a respeito dessa temática.